Olá, tudo bem? Eu sou Gislane Juque, do SOS Veg, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico nesse mundo do vegetarianismo e veganismo, que é a vitamina B12. O que é essa vitamina? O que os profissionais da saúde dizem? O que eu acho sobre isso tudo? Eu suplemento ou não? Então fica aí até o final, que hoje é sobre isso que a gente vai conversar. Então, a vitamina B12, a ciência oficialmente considera que ela está presente apenas em produtos de origem animal. Então, na carne, nos ovos e no leite. Essas seriam as fontes consideradas seguras de ingestão de vitamina B12 pelo ser humano. Até existe vitamina B12 em produtos vegetais, mas a ciência não considera como sendo fontes seguras, no sentido de eles não conseguirem abastecer nosso corpo apropriadamente de vitamina B12. O que teria seria uma vitamina B12 em sua forma análoga. Então, ela até faria subirem os níveis de B12 nos exames de sangue, porém, não teriam a função real da vitamina B12 dentro do organismo, né? Ela só mascararia o resultado do exame, segundo o que dizem. Então, alguns alimentos seriam alimentos fermentados, como kefir, por exemplo, algas marinhas, como é o caso da nori, só que não são considerados pela ciência como fontes seguras de vitamina B12. Só que a B12, apesar de ela estar presente nos produtos de origem animal, ela não é produzida pelos animais que são consumidos. Ela é uma vitamina que é produzida por micro-organismos, né, bactérias, em simbiose com alguns nutrientes do solo, na água, né? E também essas bactérias produtoras de vitamina B12 estão presentes dentro do intestino dos mamíferos. Então, os animais, eles têm B12 nos seus tecidos, tanto por essa produção nos seus intestinos e também pelo contato com as bactérias que estão no solo, na água, né? Nós, seres humanos, não temos mais esse contato direto com as bactérias do solo, né? Nós fazemos uma asepsia muito grande, a gente desinfeta tudo, né? Isso, por um lado, é benéfico, porque daí a gente deixa de ter contato com bactérias que seriam perigosas, bactérias patológicas, mas a gente também acaba perdendo contato com bactérias que são importantes dentro do nosso organismo, que tem função, né, como é o caso dessas bactérias produtoras de B12. Então, através do alimento todo higienizado, a gente já não consegue mais ter esse contato. A gente teria essas bactérias produtoras de B12 também dentro do nosso intestino, como eu falei que está dentro do intestino dos mamíferos, nós também temos. Só que a porção onde elas estão produzindo a vitamina B12 é dentro do nosso intestino após a porção onde essa B12 seria absorvida. Então, a B12 é produzida bem no finalzinho, na porção final do intestino delgado, né? E aí, a partir daí, ela já é eliminada através das fezes, né? Porque a absorção precisaria ser feita antes desse ponto onde ela é produzida. Então, nós precisamos consumir, né, vitamina B12 de fora, né? O nosso próprio organismo, às vezes, não consegue ele mesmo absorver essa vitamina que é produzida e ela é eliminada pelas fezes. Além da gente se preocupar com os alimentos nos quais a vitamina B12 estaria presente, a gente deve pensar também em todo o processo para o corpo conseguir absorver essa vitamina que é ingerida através do alimento. Então, existe uma série de fatores que precisam estar funcionando tudo ok para que o teu corpo consiga absorver a vitamina B12. Então, por exemplo, no seu estômago, é preciso que esteja tudo ok com a acidez do estômago. Então, pessoas, por exemplo, que tomam antiácidos diariamente ou frequentemente, podem ter alguma dificuldade de absorver a B12, porque é preciso esse ambiente ácido. Preciso também que o teu intestino esteja muito saudável e conseguindo fazer todo o processo de absorção, porque senão também pode ser que seja dificultada essa absorção da vitamina B12. Então, é importante, várias coisas estão relacionadas a não só a ingestão, mas também a absorção da B12. O nosso corpo, ele também faz um processo de reciclagem de B12. Então, é um ciclo que existe, que é chamado de ciclo enterohepático, que acontece entre o fígado e o intestino. Então, todos os dias, um certo nível de vitamina B12 é liberado no nosso sangue e depois ele é reabsorvido pelo corpo.
E o seu corpo, dependendo do seu estado de saúde, do estado do teu fígado, do teu intestino, de tudo mais, você vai ser mais ou menos eficiente nesse processo de reciclagem. Então, uma pessoa, por exemplo, mesmo que ela consuma muitos produtos de origem animal, coma muita carne, ela pode não ser nem um pouco eficiente nesse processo de reciclagem e eliminar muito a vitamina B12. Ela pode ter problemas de absorção, por exemplo, por causa da acidez estomacal. Ela pode ter diversas questões que fazem com que ela não absorva essa vitamina. Então é aí que está a grande questão que eu quero falar para vocês, agora falando um pouco também sobre a minha opinião. Muitas pessoas que consomem produtos de origem animal têm deficiência da vitamina B12. Mas o interessante é que a mídia, os profissionais de saúde ligados à indústria, eles fazem questão de falar sobre a vitamina B12 só quando se trata de vegetarianos e veganos. Os estudos mostram que na América Latina, 40% da população em geral não possui níveis satisfatórios de vitamina B12, possuem deficiência dessa vitamina. Enquanto que entre vegetarianos e veganos, esse percentual é de 50%. Então, 50% nos vegetarianos e 40% na população em geral. Tem uma grande diferença aí? Não, né? E você já tinha ouvido falar de vitamina B12 antes de você pensar em se transformar em vegetariano ou vegano? Provavelmente também não. Até porque, assim, quando você vai no médico fazer um exame de rotina, fazer um check-up, ele não pede vitamina B12 normalmente, a não ser que você peça, né? Então, isso não é uma preocupação. Deveria, né? Deveria ser. As pessoas deviam, todas as pessoas em geral, deviam cuidar mais dos seus níveis de B12, né? Só que onde eu quero chegar com isso aí é que a indústria, tanto a indústria pecuária de produção de produtos animais, como a indústria da suplementação também, que ganhou muito com isso, usam muitas vezes essa questão da vitamina B12 como um artifício para amedrontar as pessoas que estão querendo fazer uma dieta baseada em plantas, né? É o último recurso ao qual eles se agarram para dizer que não seria natural, por exemplo, você ser vegetariano, porque você precisa comer carne por causa da vitamina B12. Só que hoje, até mesmo os próprios animais de consumo estão sendo suplementados. Então, as pessoas comem a carne, achando que tô aqui comendo a vitamina B12, só que ela tá fazendo uma suplementação de B12 indireta. Então, pra que isso, né? Pra que isso? Na verdade, não é que a gente não é natural a gente ser vegetariano ou a gente ser vegano. Não é natural a vida que a gente vive hoje. É tudo artificializado, né? O ambiente onde a gente tá dentro do concreto, é tudo higienizado, não tem nada natural, a gente tá completamente artificializado, né? Então, a gente não tem mais também todos os nutrientes no solo que a gente precisa. Pessoas onívoras, pessoas que comem carne, todos os tipos de produtos animais, sei lá o que, elas também têm deficiência de vitamina. Muita gente tem que suplementar ferro, qualquer outra coisa, né? Então, isso não é um privilégio dos vegetarianos, é qualquer pessoa. O nosso solo hoje é pobre, os nossos alimentos são pobres em nutrientes, muitas vezes. O nosso intestino, muitas vezes, não tá ok, né? Ele tá todo cheio de detritos, ele tá todo um funcionamento prejudicado, né? Então, não é uma questão de você falar que isso a natureza esqueceu, por exemplo, de colocar esse nutriente nos vegetais, né? Na verdade, o que acontece é que a gente está vivendo num momento todo artificializado, a gente não tem mais contato com o solo, a gente não tem mais contato direto com os animais como a gente tinha. Então, tudo isso traz uma questão que traz hoje a necessidade, em muitos casos, da suplementação da vitamina B12, tá? Essa suplementação não é de origem animal, então pode ficar tranquilo, tá? Não são usados animais para produzir o suplemento de vitamina B12. E sim, essas bactérias, né? Esses micro-organismos. Então, é feito através da cultura de bactérias o suplemento de B12. Ele é super baratinho, acessível, fácil de encontrar, né? Em qualquer farmácia. Você pode fazer, por exemplo, em farmácia de manipulação, que é bem fácil, tá? Só que assim, o ideal é que você não faça a automedicação, digamos assim, né? A autoprescrição da vitamina B12. Porque apesar de não ser tóxica, então assim, se você não tem deficiência de B12, né? Você resolve tomar sozinho, não é tóxica, não vai te fazer mal assim imediatamente, né? Não tem problema você tomar, não é um problema muito grave. Só que como ela tá relacionada dentro do nosso corpo a outros nutrientes, então, por exemplo, para que a B12 seja
metabolizada, envolve ferro, envolve ácido fólico. Então, às vezes, quando você coloca muita B12 para dentro sem ter a necessidade, o teu corpo vai ter que metabolizar de algum jeito e vai usar outros nutrientes e isso pode entrar em desequilíbrio, né? Às vezes você pode ter alguma dificuldade com algum outro nutriente. Então, a minha dica agora, que prática, o que eu faço? Meu Deus, vou ter que ir no médico, vou ter que ir no nutricionista, não quero. Porque, olha, vamos ser sinceros, né? A gente fica se enrolando pra ir no médico, ninguém gosta. Eu, pelo menos, olha, acho meio chatinho, você tem que marcar consulta, daí você tem que ir lá, daí você tem que fazer o exame, daí você tem que retornar, eu entendo, né? Só que assim, é super de vez em quando que você vai ter que fazer isso, né? Você não vai precisar ficar fazendo isso sempre. E eu acho legal, assim, até por uma questão mesmo de ativismo, assim, né? Porque a gente cuidar da nossa saúde, a gente ter um controle maior com os nossos nutrientes, né? Com a vitamina B12 e tudo mais, é uma coisa que também faz com que a gente seja um exemplo vivo de que um vegano pode ser saudável, um vegetariano pode ser saudável e mostrar isso para as outras pessoas, né? Sem ficar doente, sem ficar desprovido de algum nutriente. Então é muito simples, é só você marcar uma consulta no médico. A primeira vez que eu fiz o exame de vitamina B12, eu fiz no SUS, no postinho de saúde. Então eu marquei uma consulta com o médico no postinho de saúde, clínico geral. Cheguei na consulta e eu disse que eu queria fazer um check-up, que fazia tempo que eu não ia no médico e tal, queria ver como é que tava meu ferro, esse tipo de coisa. Eu falei pra ela, né, era uma doutora. E daí ela falou, tá bom, vou pedir uns exames de sangue e tal, foi digitando lá os pedidos que ela queria. E enquanto ela fazia, eu falei assim, olha, eu também sou vegetariana, então eu queria que você colocasse aí, se puder, vitamina B12 pra medir, pra ver como é que tá. Daí ela colocou, né, tudo bem, daí ela colocou também vitamina B12. Então ela não ia colocar, ela colocou só porque eu pedi, né. E foi tranquilo, e aí eu fiz o exame de sangue, ficou pronto, depois eu fui lá e tava tudo ok, todos os nutrientes estavam dentro do esperado, então não precisei suplementar nada, tava tudo certinho. Agora, já tá chegando de novo o prazo de eu ir fazer novamente o exame, então eu vou fazer esse exame de vitamina B12, vou ver como é que tá, eu divido isso com vocês, né? E se eu precisar, não tem problema, eu vou fazer a suplementação, é bem tranquilo, como eu falei, é uma coisa que é acessível, é fácil de achar, não é de origem animal. E apesar de ser meio chatinho, ter esses passos aí que eu te falei, né? Ai, mas vai demorar muito pra marcar o médico no SUS. Meu, marca, não tem problema, entendeu? Se você não fizer nada, vai demorar muito também pra você ir no médico. Então marca, vai, faz o exame e aí você vai poder ficar tranquilo, de fato, né? Não vai se preocupar. Ai, meu Deus, eu tô aqui fingindo que a vitamina B12 não existe. Ai, será que vai acontecer alguma coisa ou não? Tem muita gente que fica nessa por um bom tempo, eu sei. Mas é tranquilo, vai, marca, faz o exame. Se precisar, vai fazer a suplementação, o próprio médico vai te ajudar, vai te dizer como é que você faz, que dose você vai precisar tomar ou não. E aí você vai poder finalmente ficar tranquilo com todas as questões, inclusive essa da vitamina B12. Mas, por favor, não caia nessa de ser aterrorizado pelos profissionais de saúde por causa da B12 só porque você quer parar de comer carne. Ninguém nunca se preocupou com teus nutrientes, ninguém nunca te perguntou como é que tava, mas se você parar de comer carne, a pessoa fala, meu Deus, mas é B12, e a proteína e tudo mais. Então, entenda isso sem se aterrorizar com essa pressão que as pessoas têm, porque elas são vítimas dessa mídia e desses profissionais, e dessa indústria e de tudo isso que faz questão de colocar medo em cima das pessoas, sem olhar para o fato de que não são só os vegetarianos que devem olhar para a vitamina B12, e sim todo mundo, tá? Então, é mais ou menos essa a minha opinião. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode fazer um comentário aqui, que se eu souber responder, eu tento ajudar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, clique em curtir, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa um comentário aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida. Me conta, você toma B12, não toma, já foi no médico, não foi no médico ainda, tá esperando para marcar a consulta, tá procrastinando, como é que é? Quero saber, vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários também. Tá bom? Gratidão por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que ele possa ter te ajudado um pouquinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!